Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ciências para turmas de 8º ano. Eu sou a professora Rosângela e nessa aula vamos aprender os conceitos fundamentais para o estudo da eletricidade. Mas antes, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vamos lá? Antes de iniciarmos o nosso estudo sobre eletricidade, vejamos um experimento que uma professora de ciências fez em sua sala. Ela pediu para que uma aluna passasse um pente de plástico várias vezes em seu cabelo e depois aproximasse esse pente de alguns papeizinhos picados sobre a mesa. Observou-se então que os papeizinhos picados, eles ficaram grudadinhos no pente, como se houvesse algum tipo de cola. Você é capaz de elaborar uma hipótese que explique o resultado desse experimento? Observe que, após penteados, alguns fios de cabelo da menina ficaram bem arrepiados. Como você explicaria isso? Para explicarmos esse experimento, é necessário que estudemos alguns conceitos. Daqui a pouquinho eu te explico o resultado do experimento. Mas o que é eletricidade? Eletricidade é o conjunto de fenômenos relacionados a cargas elétricas, ou seja, todos os efeitos que as cargas elétricas produzem sobre a matéria. Para que possamos entender melhor, é necessário sabermos que a matéria é formada por pequenas partículas que chamamos de átomos, e elas são responsáveis pelas cargas elétricas. Os átomos são formados por partículas ainda menores, chamadas de prótons, elétrons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons, eles ficam aqui no centro, no núcleo do átomo, e os elétrons se movimentam ao redor desse núcleo. Os prótons possuem carga elétrica positiva, representada pelo sinalzinho de mais. Os elétrons possuem carga elétrica negativa, representada pelo sinalzinho de menos. Os nêutrons não possuem carga. É importante também sabermos que os átomos eles são eletricamente neutros se o número de prótons e de elétrons forem iguais. Mas como um corpo pode adquirir uma carga elétrica? Vejamos. Os corpos, eles podem adquirir cargas elétricas e se tornarem eletrizados. Inicialmente, nós temos aqui um corpo com 5 prótons e 5 elétrons. Quando o corpo possui o número de prótons igual ao número de elétrons, dizemos que esse corpo está eletricamente neutro, ou seja, ele não possui cargas, porque cada uma das cargas positivas, elas neutralizam uma carga negativa. Então, se a quantidade de cargas positivas é igual à de cargas negativas, então o corpo ele não possui uma carga em excesso. Então, dizemos que ele está neutro. Mas, para eletrizar um corpo, é necessário fazer com que o número de elétrons desse corpo seja diferente do número de prótons. Isso acontece por um processo chamado de eletrização. Imagine que pegamos esse mesmo corpo e submetemos ele a um processo de eletrização. E nesse processo ele perdeu elétrons. Ele ficou com 5 prótons e 3 elétrons. Quando isso acontece, quando o número de prótons é maior do que o número de elétrons, dizemos que o corpo está eletricamente positivo, ou seja, está eletricamente carregado com carga positiva. Então, a sua carga vai ser a mesma carga da partícula que o corpo vai ter em excesso, que no caso é a carga do próton, que é positiva. Então, dizemos que o corpo está eletricamente positivo. Mas se o corpo ele
ganha elétrons, neste caso, esse corpo ficou com 3 prótons e 6 elétrons, então quer dizer que ele recebeu 3 elétrons a mais, né? Então, ele ficou com um número de prótons menor do que o número de elétrons. Quando o número de elétrons é maior, dizemos que o corpo está eletricamente negativo. E a carga do corpo será a carga da partícula que ele tiver em excesso, que no caso aqui é a carga do elétron, a carga negativa. Bom, agora que sabemos como os corpos podem ser eletrizados e adquirirem cargas ou positiva ou negativa, vamos entender a interação entre as cargas elétricas. Bom, entre cargas elétricas existe uma força natural que representa a interação entre elas. Cargas que possuem sinais diferentes, elas têm uma força de atração, e cargas que possuem sinais iguais, uma força de repulsão. Ou seja, os corpos que estão eletrizados com cargas iguais, seja elas positivas ou negativas, existe uma interação entre esses corpos, uma força de repulsão. Mas quando as cargas desses corpos são opostas, ou seja, diferentes, uma positiva e uma negativa, existe uma atração entre esses corpos. Resumindo, corpos que possuem cargas de sinais iguais se repelem e corpos que possuem cargas de sinais opostas, ou seja, positivo e negativo, se atraem. Também existe uma força de atração entre corpos eletricamente carregados e corpos neutros. Vejamos, um corpo com carga positiva exerce uma força de atração pelas cargas negativas de um corpo neutro. E se o corpo tiver uma carga negativa, ele exerce uma força de atração pelas cargas positivas do corpo neutro. Lembra do experimento que nós vimos lá no início da nossa aula? Pois bem, agora nós já podemos entender melhor a explicação do resultado deste experimento. Bom, nesse experimento, quando o pente foi passado várias vezes pelos fios de cabelo, na verdade ele recebeu elétrons desses fios, se tornando assim carregado eletricamente com carga negativa. Por sua vez, os fios de cabelo, como cederam seus elétrons, eles se tornaram carregados positivamente. E como cada fio estava carregado com carga de sinal igual, exerceu uma força de repulsão entre eles. Por isso, o aspecto de arrepiado. Na segunda etapa, quando o pente foi aproximado dos papéis sob a mesa, como ele estava carregado com carga negativa, ele exerceu uma força de atração pelas cargas positivas dos pedacinhos de papel, levando-os em sua direção. E assim os papeizinhos ficaram grudados no pente. O que aconteceu aqui foram processos de eletrização. Processos de eletrização. Mas o que seria essa eletrização? Eletrização é o processo pelo qual um corpo eletricamente neutro se torna eletricamente carregado por meio de transferência de elétrons. Veja bem, sempre existe transferência de elétrons, nunca de prótons. Onde um corpo neutro, quando perde elétrons, ele se torna carregado positivamente, com carga positiva. E quando o corpo neutro ganha elétrons, ele se torna carregado negativamente, com carga negativa. A eletrização ela pode ocorrer de 3 formas: ou por atrito, ou por contato, ou por indução. Mas como saber qual material fica carregado positivamente ou negativamente? Existe uma tabelinha
que ela indica a tendência que o material possui em receber elétrons ou perder elétrons. Nessa tabela, quanto mais acima o material estiver, maior a tendência dele de perder elétrons. Quanto mais abaixo, menor a tendência de perder elétrons. Ok? Ou seja, quanto mais acima tiver, maior é a tendência dele de ficar com carga positiva. E quanto mais abaixo, maior a tendência dele de ficar com carga negativa, de receber elétrons. A eletrização por atrito ocorre quando dois materiais de composição diferente são atritados, ou seja, eles são esfergados. Nesse processo, um irá perder elétrons para o outro, ficando assim após o atrito. Um com carga positiva, o que perdeu seus elétrons, e o que recebeu esses elétrons, no caso o algodão, ele vai ficar com carga negativa. Na eletrização por contato, ocorre por contato quando um corpo carregado ele transfere uma parte do seu excesso de cargas para um corpo neutro, através de um contato direto. Então, depois que o corpo carregado entrou em contato com o corpo neutro, os dois ficarão eletrizados com a mesma carga, ou seja, a carga de mesmo sinal. Na eletrização por indução, ocorre quando o corpo carregado, o chamado indutor, se aproxima e induz a eletrização no corpo neutro, o induzido. Nesse tipo de eletrização, não há o contato, como o nome já diz, apenas o corpo eletrizado, ele induz ao corpo neutro a ficar carregado. Quando esse corpo neutro ele é ligado à Terra, através de um fio, os elétrons do solo da Terra sobem por esse fio, o fio condutor, e aí o material ele é induzido a se tornar eletrizado com carga negativa. No experimento que vimos anteriormente, são exemplos de eletrizações por atrito. Inicialmente, o atrito, quando o pente ele é passado pelo cabelo por várias vezes, aconteceu uma eletrização por atrito, em que os dois, o pente e o cabelo, se tornaram eletrizados com cargas de sinais diferentes. E a eletrização por contato, quando o pente eletrizado se aproximou e entrou em contato com os pedacinhos de papéis nêutrons, tornando-se assim carregados com cargas de mesmo sinal. Um exemplo de eletrização por indução são os raios. Num dia de tempestade, as nuvens elas podem se tornar eletricamente carregadas por causa do atrito com o ar. E essa carga elétrica induz a superfície da Terra também a produzir cargas de sinais opostos, gerando um campo elétrico entre a superfície e as nuvens. Se esse campo elétrico ele for muito intenso, como as cargas são opostas, exerce uma força de atração tão forte que pode haver uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica é conhecida como raio. No estudo da eletricidade, costuma-se classificar os materiais em dois tipos: os condutores elétricos e os isolantes elétricos. Os condutores elétricos são aqueles materiais que possibilitam a movimentação de cargas elétricas em seu interior com grande facilidade, por possuírem elétrons livres. Por exemplo, os metais. Os metais eles são bastante utilizados em rede elétrica
para transmitir energia elétrica, porque os metais possuem esses elétrons que se movimentam com grande facilidade em seu interior. Além dos metais, existe também o corpo humano, que também pode ser considerado como condutor elétrico por passar carga elétrica em seu interior. Também o ar úmido pode ser considerado como condutor elétrico. O solo também, por conter uma boa quantidade de metais. E os sais, quando dissolvidos em meio aquoso, eles também são considerados como condutores elétricos, por deixarem passar corrente elétrica em seu interior. O que seria essa corrente elétrica? Corrente elétrica é o movimento ordenado dos elétrons livres dentro dos condutores elétricos. Já os materiais isolantes elétricos são aqueles que dificultam essa passagem de carga elétrica por seu interior. Por possuírem poucos elétrons livres, eles têm essa dificuldade de passar a corrente elétrica por eles. Exemplos de materiais isolantes elétricos são a borracha, o plástico, o silicone, a cerâmica, a madeira, o ar seco. Todos eles, entre outros, são isolantes elétricos. O plástico, por exemplo, ele é utilizado para encapar fios de energia, justamente por essa capacidade de isolante que ele tem, de não deixar passar a eletricidade por seu interior. Por isso eles são utilizados para esse fim. Então aqui eu encerro mais uma aula. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.